torno de uma epístola, uma frase, né, de uma epístola de Paulo aos Efésios, quando ele disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então, para começarmos a pensar sobre essa fala de Paulo, tão importante até hoje, porque ele se dirigia à comunidade, né, de Efésios, mas até hoje essa frase está endereçada a todos nós, por consequência, nos alertando, nos provocando aí um despertar de consciência. Então, comecemos a pensar nisto, imaginando a cada um de nós quando, na condição de espíritos livres do corpo, nos encontrávamos na dimensão espiritual antes da reencarnação. Quando o espírito está nessa condição, se preparando para o reencarne, ele tem uma visão muito abrangente, porque a sua visão abarca algumas existências passadas, ele tem uma noção de futuro, ele tem uma visão muito melhor que a nossa de eternidade. Esse espírito, então, tem uma visão muito mais dilatada do que a nossa aqui de encarnados. E esse espírito, então, antes da reencarnação, ele faz aquilo que chamamos planejamento reencarnatório, com o auxílio de benfeitores espirituais que o ajudarão a programar a sua nova reencarnação. Isso está muito bem explicado lá na questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores maiores dizem a Kardec que nós escolhemos o gênero de provas pelas quais pretendemos nos submeter, visando o nosso progresso espiritual. E nesse planejamento, nós já ouvimos muito isso, né? Vamos planejar a família onde haveremos de renascer, a condição financeira mais tranquila ou com maior dificuldade, a questão da saúde do corpo ou com alguma possível enfermidade, a questão da união com algum companheiro, companheira, a união afetiva, a questão do recebimento de filhos. Então, são questões que são planejadas antes da reencarnação, porque o espírito tem uma visão muito mais dilatada daquilo que mais lhe convém, buscando sempre o seu progresso espiritual. Então, esse espírito planeja, organiza tudo e ele vem para a reencarnação. E então, quando aqui se encontra, sabemos, sofremos muito a influência da matéria, nos deixamos muitas vezes escravizar pela influência que a matéria, as coisas do mundo exerce sobre nós, o ser espiritual. E muitas vezes assim nos entregamos àquilo que Kardec bem explicou como as más paixões. Toda aquela influência que a matéria exerce sobre o espírito, nos tirando a visão daquilo que nos convém espiritualmente. E muitas vezes, muitos aqui encarnados não têm uma lucidez, uma visão muito clara, né, da sua condição espiritual, não sabem o que estão fazendo aqui. Quantas e quantas pessoas na Terra hoje não têm a mínima noção do que representa a vida no sentido mais profundo. Essas pessoas buscam apenas viver a vida intensamente, gozar dos prazeres que o mundo oferece, querem ser felizes a todo custo e se esquecem dos compromissos que muitas vezes assumiram antes da reencarnação. Deixa eu dar aqui uma boa noite aos amigos e amigas que estão conectando conosco, aqui a Najib Saba, a Lourdes Galvani e os demais que aqui estão conosco acompanhando. Sejam todos bem-vindos, muita paz a todos. Então, para nós pensarmos mais sobre essa questão do despertar de consciência, eu escolhi uma lição de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, que está no livro Pão Nosso, a lição 68,
intitulada Necessário Acordar. Olha que interessante o título que Emmanuel coloca, né? Muito de acordo aí com a fala de Paulo, porque ele vai comentar essa fala de Paulo que nós citamos no início. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Analisando, amigos, essa frase aí, em cada trechinho dela, o desperta, ó tu que dormes, poderíamos entender nessa questão, como já citamos, de muitas pessoas que aqui na vida, encarnados, dormem o sono da alma.